Muito obrigado, meu Deus, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade que temos de poder ouvir a tua palavra. Invocamos o teu santo e amado Espírito para que ele nos inspire e revele a tua palavra a nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados. O que temos aqui me dá prazer de falar sobre família. Nós precisamos lembrar do início, da onde que ela começa. A família, ela tem início com o próprio Criador. Antes do pecado, quando uniu Adão e Eva, uniu em matrimônio, casou os dois. Deus celebrou este primeiro casamento. Ele celebrou. E depois, quando Jesus foi questionado a respeito de divórcio, Jesus lembra, vocês não lembram do princípio? Quando Deus disse: deixará o varão, seu pai e sua mãe, deixar sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ainda acrescenta algo profundo. O que Deus une, ninguém pode separar. Ali está a base familiar. A base familiar é essa. A base familiar bíblica, tá? E eu falo isso com todo amor, com todo respeito. Deus o sabe que eu não tenho preconceito com absolutamente nada. Mas nós estamos falando daquilo que está escrito, daquilo que cabe a nós, como filhos de Deus, perpetuar o casamento entre um homem e uma mulher, porque dali é que virão os filhos da carne. Virão do relacionamento, quando o homem e a mulher, eles se deitam, eles fazem o amor, e dali o espermatozoide fecunda o óvulo, foi assim que Deus estabeleceu, para que ali fosse gerado um novo ser, que é chamado de filho do pai e da mãe. E que os filhos vêm, então, desta base, que é a união do homem e da mulher. E ali os filhos estarão crescendo, desenvolvendo como um ser humano, para que, no futuro, este homem e esta mulher, que um dia foi gerado do ventre da mãe, possa estar preparado para iniciar uma nova família, que depois gerarão filhos, e que esses filhos estarão preparados para gerar uma nova família. Então, isso saiu de Adão e chega até nós. A família, estamos falando do modelo bíblico, daquela instituída pelo próprio Criador. Nós temos uma base, e aqui que eu quero trazer a base da família. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Estamos começando aqui a falar da família, e a família, ela então, o Senhor, neste momento, traz para nós, falando a respeito do cabeça. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, o Senhor estabeleceu isso. O homem é o cabeça da mulher. Ou seja, o homem é o responsável pela família. Ele é a autoridade máxima dentro da família. Isso quem estabeleceu foi o próprio Deus, dizendo e comparando o homem com o próprio Cristo na igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade máxima, ele é o responsável pela igreja. E assim o homem também é. Assim Deus determinou. E eu já quero colocar aqui quebras de paradigmas que o diabo inventa. O homem não é melhor, não é mais importante que a mulher. Ser mais responsável não quer dizer que você é mais importante. Como isso às vezes é difícil de entender. Cada um tem uma função. Todos são importantes, todos são fundamentais. Numa família, todos são fundamentais. O homem não é melhor, a mulher não é melhor, nenhum faz mais ou menos. Cada um faz o seu papel. E quando se faz estabelecido de acordo com aquilo que Deus fez, meu amado, nós estamos falando de uma estrutura sólida. Então, começando, nós estamos vendo aqui. É feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este é o homem que Deus estabelece para uma família saudável, alicerçada na verdade. Um homem que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor significa respeitar o Senhor no mais alto nível que podemos. É considerá-lo no mais alto nível que podemos, a ponto de vivermos com a clareza daquilo que tudo o meu Senhor fala, eu digo amém. É assim que eu devo fazer. Ele é aquele que eu devo imitar. Paulo falou isso. Sede imitadores de Deus. Por quê? Porque ele é aquele que tem a perfeição para a vida. É ele quem traz toda a orientação perfeita, boa, agradável e perfeita, para que uma família possa viver plenamente abençoada em todos os níveis, em todos os sentidos. Então, para isso, o homem precisa ser temente, ele precisa ser dizendo assim: Senhor, o que tu falas, amém. É feliz aquele que teme ao Senhor, e ele não só diz amém, mas ele anda nos caminhos do Senhor. Aquele homem que o Senhor disse que construiu uma casa, a casa não caiu porque ele ouvia e colocava a palavra de Deus em prática. Então, uma família estruturada começa com um homem que ele reconhece o poder de Deus e ele procura colocar em prática a palavra de Deus na vida dele e para a sua família. Estou falando de regenerado, amado. É claro, vamos deixar claro isso.
É claro que qualquer ser humano que teme ao Senhor no sentido de respeitar e coloca a palavra de Deus em prática, mesmo que não seja uma nova criatura, ele será bem-aventurado aqui na terra. Ponto. Só não vai entrar no céu. Porque o novo nascimento é que dá a ele o direito de entrar no céu. Então vamos falar sobre o mais importante: uma família que está em Cristo. Então, uma família que está em Cristo é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então vamos lá. O que vem depois? Olha como é que o homem é. Isso é para o homem. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Então está falando sobre o homem. Este é aquele que come do trabalho das suas mãos. Ele trabalha. Uma família alicerçada no Senhor tem um homem trabalhador. Vou lembrar aqui as mocinhas, se tiverem algumas aqui, mas as mamães sabem de como nós temos atenção a isso. Todas as mocinhas aí que ainda não casaram, as nossas filhas, né? Que nós desejamos para ela, procure sempre olhar bem para aqueles que chegam até você ou que aqueles que você chega até ele. Uma característica importante, que seja um homem que tem o gosto pelo trabalho. E eu quero dizer aqui o que eu estou fazendo com meu filho, nós, como pais aqui, devemos fazer isso. Ensinar nossos filhos, homens, a serem trabalhadores. Porque é assim que a palavra de Deus diz sobre uma família abençoada. Homem trabalhador. Agora, claro, que eu vou deixar claro aqui, que nós não podemos limitar isso ao homem. É claro que aqui está numa sequência óbvia. Mas é claro que a mulher, ou a mulher, eu vou dizer que ela trabalha mais que o homem. Ela tem um trabalho muito mais nobre, muitas vezes, do que o homem. Porque é ela que vai ser a fortaleza da casa. Ou estrutura tremenda, que é uma mulher, que ela é uma boa dona de casa, então o trabalho dela nem se compara, tá? Ela faz isso com zelo, deve ser assim. Claro, deve ser assim. Mas, voltando aqui, o homem, então, ele vai trabalhar com as suas mãos. E sabe o que ele será? Trabalhando com as suas mãos, assumindo essa responsabilidade, provedor da sua casa, ele será feliz. O que está escrito aí? E você será feliz e você irá bem. Então, homem que não gosta de trabalhar, cai fora. Isso não está dentro do reino de Deus. Chega ao ponto, Paulo, de dizer aquele que não trabalha, que nem coma com a boca. Então, assim é uma família estruturada. Vamos caminhar para a mulher agora. Ô, mulher maravilhosa, olha só. A tua mulher, ela será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Deixa eu colocar para vocês aqui. Vou colocar a versão Bíblia Viva para a gente ver um pouquinho. A sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Oh, que coisa linda, hein? Seus filhos serão fortes e cheios de saúde como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Eu gostei dessa versão. A sua mulher, a sua esposa, será uma fonte de alegria. Estou lembrando aqui sobre o culto de casais que nós tivemos, e eu lembro disso que ouvi dentro da palavra de Deus. Quando Deus cria a mulher, o nome auxiliadora ou adjutora que está lá na Bíblia, esse nome no original é Ezer. Ele cria a Ezer. E Ezer é um atributo de Deus. O Senhor é o meu socorro e a minha força. Então a mulher é a força do marido. A mulher é a fonte de força do marido. Aqui está dizendo, ó, a sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Ou como é uma bênção, uma mulher que ela está vivendo aquilo que está estabelecido na palavra, está sujeita, submissa ao cuidado, à proteção, ao provento do marido. E vai ser a Ézer, ela vai ser a fonte de alegria e da força do marido. Isso é tão óbvio, gente. Uma mulher que cuida do marido, uma mulher que estimula o marido, e aí coloquem todas as coisas que ela faz para estimular o marido, tá? Desde o zelo da casa, da comida, do amor e do carinho. Meu amado, não tem um homem que tem uma mulher que encha ele disso que ele não mate, não é um leão por dia, não, ele mata 10. É isso que eu vejo, a bênção de uma família extremamente estruturada na palavra de Deus. É uma mulher daquela de Provérbios 31, né? Uma mulher virtuosa, cheia de virtude, que vai dar ao marido toda a condição para que ele possa trabalhar com força todos os dias. E eu quero trazer de novo aqui, atenção, mulheres, o trabalho de vocês, entendo eu, não é que ele é melhor, não, não é especial nesse sentido, mas ele é tremendo. É tremendo o trabalho da mulher. O trabalho dela, e olha as funções que estão aqui. É uma fonte de alegria na sua casa. E aí eu quero lembrar isso. Eu não vou, só vou falar daqui, vocês coloquem no chat aí, tá? Aonde as mulheres mais velhas devem ensinarem as mulheres mais novas a serem boas, dona de casa, entre outras coisas, casta, prudente, mas ali fala sobre uma boa dona de casa. Estamos falando de família. Família, meu amado, sem um lar estruturado, e quando eu falo um lar estruturado, é em todos os sentidos. Pai temente, uma mãe que é uma
é uma leoa que está ali, que é uma fonte de alegria para o marido, e é aquela que, dentro da normalidade, ela vai gerar filhos, e não somente filhos, mas filhos fortes, cheios de saúde. Como é que é isso? É, em todos os sentidos, né? Uma família forte, com saúde. Uma família forte que se alimenta bem de boas coisas, que, sabe, tem isso, tem a força espiritual, a força física. Olha que tremendo que é isso. Tudo isso abrange uma família estruturada, a família tremenda que o Senhor estabeleceu sobre a terra. Tá? E ainda vai falar que estão reunidos à volta da mesa. Eu gosto de lembrar disso, irmãos. A mesa é um lugar especial na casa de uma família. Porque a mesa é onde a família se reúne para comer junto. E nesse momento não é a comida, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. A mesa é um local onde o diálogo ele deve fluir, aonde ali são trazidas são dados os conhecimentos ao filho, aos filhos. Ali é um lugar de fala, aonde o pai e a mãe estão ali ensinando os filhos estão ali aprendendo, tirando as dúvidas da vida, aonde o cotidiano é tratado, aonde os assuntos que nós temos todos os dias são levados para que a gente possa ter esse momento de convívio, de união, de relação familiar. Veja como é que nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Desde quando chegou o rádio, a televisão e agora a internet dessa forma individualizada, porque quando chegou o rádio, as pessoas ficavam juntas ali escutando. A televisão unia muitas pessoas em volta do aparelho ali, mesmo que elas ficassem mais em silêncio, mas ainda estavam juntas. A hora que o celular chega, cada um no seu canto, cada um no seu quadradinho, e o diálogo diminui. Então, a mesa é um local especial. Veja, estamos falando de família, gente. Uma família que se reúne para comer junto, para falar junto, para viver junto, unida. Vamos caminhar? Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Olha como é que muda um pouquinho, mas como é que fica bem claro. Olha só. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece a Ele. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, obedece ao Senhor. Então, ele será muito feliz colocando tudo isso em prática. E agora vamos caminhar para o final aqui desse texto. Olha só. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Vamos trazer aqui a Bíblia Viva. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da tua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Então vamos adaptar, não sei se é bom o termo, mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Entendo eu que o Senhor está falando para mim. O Senhor me abençoará, do começo ao fim. Do começo do meu casamento ao fim dele. O Senhor me abençoará. Quando ele fala Sião, está falando sobre uma região maior. Quando está falando sobre Jerusalém, está focando ali. Então, Deus começa uma boa obra fiel para aperfeiçoá-la. Deus nos coloca em família e me diz que me abençoará até o fim da minha parte dentro desta família. É assim que o Senhor faz. Ele abençoa até o fim. E ainda tem uma coisa tremenda que eu já vou direto aqui na Bíblia Viva. E você vai ter uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Poxa, que coisa tremenda. Que haja paz em Israel. Essa é uma promessa daqui. Deixa eu colocar para vocês. E verás os filhos de teus filhos, a King James, para que a gente possa ver aqui a outra versão da King James, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Você que é vovô e vovó aí sabe bem o que é esta emoção. Eu imagino que é isto. E se eu estiver vivo, se Deus não me tomar antes de que isso aconteça, porque Jesus pode vir antes, ou eu posso ir embora, por qualquer que seja o motivo, mas eu imagino a emoção que o Senhor me dará se por acaso eu puder pegar um neto no colo. Uau, é uma coisa que realmente deve ser meio emocionante. Você que é vovô e vovó aí, deve saber quanto emocionante é isso. E como isso é tremendo, né? É de geração em geração. É de geração em geração. A família é esta. Esta é a família abençoada. É uma família que está vivendo de acordo com o projeto divino. Por isso que a gente deve procurar, se não estamos vivendo, procurar viver, colocar em prática a palavra de Deus, para viver tudo isso. Se nós já estamos vivendo, digo, como eu já vivo isso, mas tem muito mais para viver. Tem muito mais a mim, como cabeça e como homem, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, a minha esposa, idem.
Meus filhos, então, devo imaginar que meu filho vai amar mais Jesus do que eu amei, do que eu amo ele hoje. Que ele vai ter um zelo maior, um fervor maior do que eu tenho. Eu, pelo menos, vou trabalhar para isso, para que ele possa olhar para a palavra de Deus e olhar para Jesus de uma forma muito mais graciosa e doce. Eu imagino que evoluir é isso. E qual é o limite? Não tem limite. Não tem limite. Sabe que Jesus até falou isso, Pedro, você me ama mais do que eles? E provavelmente Pedro deveria ter uma intensidade de amor mais do que alguns ali. Ou João, que é o profeta, que é o apóstolo que amou mais Jesus, talvez. Então, esse nível de amor, ele vai crescendo, sim. E eu espero que cada um de nós esteja ensinando nossos filhos a amar mais ainda o Senhor, para que as nossas famílias estejam cada vez mais belas e alicerçadas no Senhor, né? E quem sabe o Josué vai ter uma família muito mais fervorosa, pregando muito mais o Evangelho e vivendo uma coisa mais intensa do que nós estamos vivendo hoje. Pelo menos eu espero que sim. Como não? Como não querer isso, né? E aí, voltando para esse assunto família, e unindo isso às promessas de Deus, então eu quero lembrar daquilo que o próprio Deus falou para Abraão, quando disse que as famílias seriam benditas, as famílias em Cristo, quando primeiro ele tirou Abraão, né? Dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Muitas vezes, amados, para que a gente tenha a graça de conhecer a verdadeira família estruturada da palavra de Deus, como eu vivi isso, eu precisei deixar a minha família da carne. Abraão precisou deixar a família dele, que quis seguir aquilo que eles acreditavam, para que ele pudesse ser abençoado. Jesus fala coisas profundas a respeito disso, né? E quando fala de salvação, ele fala que não deixar pai, mãe, irmão, esposa, irmão, irmã e tudo. É, Às vezes se torna uma atitude radical mesmo para que a gente conheça a graça. E para que depois, muitas vezes, essa família que nós abrimos mão um dia também seja alcançada pela graça. Será salvo tu e tua casa. E aí entra em cada história ali, né? Cada um de vocês, cada um de nós tem uma história. Eu não tenho toda a minha família em Cristo. Eu tenho a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meus pais, por exemplo, ainda não creem. Nem meu irmão. Minha irmã, sim. E aí cada um de nós tem essa questão. E mais tremendo eu vejo quando Jesus foi chamado pela sua mãe, pelos seus irmãos para conversar, e ele estava reunido com aqueles que queriam ouvir a respeito do reino de Deus. Ele declarou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele disse: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, irmão e irmã. A família de Deus, essa é a família que. Essa é a família. Esta é a família. A família da carne, ela é inferior a isso. A família de Deus, a família da fé, esta é tremenda. E você é membro dessa família, eu também. Então nós somos irmãos em Cristo, e isso é tremendo. Temos um Pai que é Deus, temos um irmão mais velho, Jesus, e é tremendo. Esta família é tremenda, essa vale a pena fazer parte. Mas vamos continuar estabelecendo a palavra de Deus na nossa família da carne, na nossa família em casa, na nossa família, para que a glória de Deus resplandeça em nós. É uma promessa. Serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? A promessa, lá em Gálatas, no capítulo 3, vai falar que essa promessa diz respeito a Cristo. Quem está em Cristo, este está abençoado. A família que está em Cristo, ela recebeu essa promessa. Então, quando a gente fala família e promessa de Deus, eu tenho que ouvir esses dois aí. E aí eu queria aqui terminar hoje dizendo assim: meu irmão, minha irmã, e eu conheço um pouquinho de vocês aí, nós devemos ser muito mais gratos a Deus do que qualquer outros que não têm sua família. Quando nós temos a nossa família, eu estou falando o marido, a esposa e seus filhos em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu digo: Senhor, o Senhor me deu uma graça de me alcançar um novo nascimento e revelar Jesus a mim. Mas o Senhor me deu um presente tão maior, que foi ter a minha família em Cristo. Esse é um presente triplicado, quadruplicado. E aí eu imagino, se um dia, assim, Deus quiser, eu ter meu neto, e o meu neto um dia crer. Eu falo: oh, Senhor, que bênção. É tão extraordinário isso, né? Ver o Evangelho, a família de Deus caminhando sobre a terra, e nós fazendo parte dessa história, do povo de Deus sobre a terra, dos filhos de Deus sobre a terra, até quando Jesus voltar. E aí tem esta promessa. Uma das promessas é essa: verás os filhos de teus filhos. Mas se você está em Cristo e você nasceu de novo tua família, olha que promessa grandiosa que aconteceu na tua vida. Ó.
Em ti serão benditas as famílias da terra. A tua família é bendita, porque Deus prometeu que todos aqueles que estão em Cristo são abençoados, benditos do Senhor. Oh, família bendita, hein? Acho que vale a pena a gente dar todas as glórias a Deus hoje. Glórias e glórias e glórias. Obrigado, Senhor, porque a minha família está em Cristo Jesus. Porque a minha esposa está em Cristo, meus filhos estão em Cristo. Oh, Senhor. Que bênção é na minha família a gente ter o mesmo Senhor. Onde não há divisão. Onde o Senhor é um só. Porque nós não podemos servir a dois senhores, né? É um Senhor só. E graças a Deus, todos numa casa, todos servem o mesmo Senhor. Ah, Senhor. Que coisa tremenda. Vamos aí. E que Deus continue a abençoar as nossas famílias e que traga muitas famílias para serem abençoadas em Cristo, para que componham, a gente saia da esfera da nossa família daqui da carne para a nossa grande família de Deus, porque essa é que verdadeiramente importa nós sermos membros dessa família. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração, graça e paz.